Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus, né? Hoje nós vamos tratar de um tema, que estava meio distante, tá? Tá bom? Estão ouvindo? De um tema que é bastante interessante, muito pouco falado, né? Vocês já ouviram falar daquele assunto de se colocar vinho em odre velho ou remendo novo em vestimenta velha? A gente não ouve muito falar, né? Mas é muito interessante essa passagem, essa colocação de Jesus. Vamos que relata lá, né? Nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, no seu capítulo 9, versículos 16, 17 até 21. Mas, na prática, a gente trata do núcleo do tema mesmo nos versículos 16 e 17. Mas também, e eu vou recorrer minha colinha, porque minha memória não me ajuda muito, nós vamos encontrar a mesma descrição sobre esse assunto em Marcos, no seu capítulo 2, versículos 18 a 22, e em Lucas, no capítulo 5, do versículo 33 a 39. E é bastante interessante quando nós observamos que mais de um evangelista descreve um fato, porque um vai confirmando o que de fato aconteceu, né? Nós sabemos que Mateus foi aquele discípulo que mais perto de Jesus ficou e que mais assim descreveu como se ele estivesse contando os detalhes da vida de Jesus. A gente costuma dizer que as descrições de Mateus são descrições biográficas. Em contrapartida, Lucas nem sequer viveu no tempo com Jesus, né? Viveu no tempo dele, mas não viveu com Jesus, ele veio depois. E ele foi aprender, sabe com quem? Com Maria. Ele visitava muito a casa de Maria e com ela ele tinha longas conversas. E também ele conversava com os discípulos, os demais discípulos. E foi assim que Lucas também escreveu sobre as parábolas de Jesus. Só que ele escreve bem mais sucinto. Mas para nós nos mantermos dentro do texto de Mateus, eu trouxe até a Bíblia hoje, eu falei para a Márcia, eu não encontrei mais rápido, então o que eu tinha na minha casa de obra para poder ler era esse. E eu acho isso muito bom, porque eu, quando vou fazer uma palestra, eu sempre busco ler na Bíblia, porque tem mais informações que às vezes a gente pega só aquela frasezinha, né? Então, vamos lá. Esse assunto trata de um assunto chamado jejum na Bíblia. E o que é o jejum? Acho que eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui. Para os judeus, o jejum era uma norma estabelecida pelo judaísmo na Torá, porque assim, os judeus, eles tinham como orientação na vida deles o livro da vida, que eles chamam do livro da vida, e tem até hoje, se chama Torá. E o livro da vida relata, né, que eles utilizavam para eles terem todos os procedimentos. Então, as questões religiosas sempre conduziram a vida dos judeus, mesmo do ponto de vista político. E eles eram rigidamente seguidores daquilo que estava escrito na Torá. E tem toda uma história anterior que não vou entrar em detalhes aqui, mas eles foram considerados um povo que eles pecaram, eles cometeram erros. Então, eles diz que na Torá, né, descreve que Deus teria dado o livro da vida e recomendado 10 dias para que eles jejuassem ao longo do ano. E o objetivo do jejum dos judeus é justamente, e eles fazem jejum que inicia no pôr do sol
no final de semana, acho que na sexta-feira, e vai até o final da tarde do sábado. E jejum para eles é tudo. Não fazem nada, nada. Só oram e nada mais. Estão isentos de fazer o jejum a mulher grávida, a criança, a mulher que teve bebê há mais de um mês ou mais, né? Enfim, pessoas doentes não fazem jejum. Os judeus não cobram deles, né? Eles não eram cobrados. Mas todos os demais fazem o jejum. E eles fazem o jejum e oram no templo dos judeus, que se chama sinagoga. E é interessante porque nas sinagogas os homens ficam separados das mulheres. Eu fico imaginando que é mais ou menos isso aqui. Os homens ficam aqui e as mulheres ficam numa parte de cima, no mezanino da sinagoga. Eu tive a curiosidade de procurar saber por que eles oravam separados. Porque no conceito lá do livro da vida, os homens e as mulheres todos devem orar. Mas os homens têm que fazer uma conexão direta com Deus. Então, nada pode tirar a atenção deles. E eles dizem que a mulher sempre vai chamar a atenção, a presença da mulher. Por que isso acontece? Porque é da natureza do homem, esse voltar o olhar, independente do objetivo com que ele volte o olhar da mulher, mas faz parte da natureza. E como os judeus sabiam disso, né? Eles dizem que a recomendação era que as mulheres orassem no mezanino e eles oram no templo. Bom, por que eu estou falando disso? Porque na época de Jesus, esses rituais, essa maneira de proceder era muito comum, porque Jesus frequentava a sinagoga. Poxa, a italiana fala com a mão junto, né? Frequentava também a sinagoga. Só que Jesus tinha uma visão mais ampla de espiritualidade do que os judeus, que seguiam ali à risca o Velho Testamento, porque tudo que nós temos no Novo Testamento veio com Jesus. Então eles seguiam o Velho Testamento. E aí Jesus foi arguído, né, por um grupo de discípulos de João. Então eu vou ler agora o textinho e vou pegar justamente o de Mateus, que é mais curto, para poder explicar o sentido disso. Ele diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Perguntando para Jesus. E aí Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Isso Jesus dizendo. Porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então nós vamos ver 3 situações distintas. Primeiro, de quem Jesus está falando quando ele fala que quando nas bodas, né, quando ele diz que os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Quem são os filhos das bodas?
São eles, eram os discípulos. E de quem ele está falando, filho das bodas? Bodas é a ligação que os discípulos e todos nós estabelecemos com Deus, com Jesus, através da Boa Nova. Então, o que ele está dizendo? Dia virá, né? Então ele diz assim, enquanto o esposo está com eles. Esposo seria então Jesus ensinando. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Ele não está dizendo que o esposo vai morrer, será tirado. Porque Jesus já estava prevendo que ele iria desencarnar, ele iria morrer. Se ele iria desencarnar, então era natural que aqueles que ficassem iriam se agastar, iriam ficar tristes. E daí eles iriam jejuar. Olha como Jesus ele tinha previsão das coisas, como ele sabia do que ele estava fazendo. Porque provavelmente, com a ausência dele, mesmo os discípulos indo levar os ensinamentos da Boa Nova, ele sabia que a pressão social daquela época iria retomar esses discípulos e muitos deles voltariam para o templo e voltariam a ter as práticas previstas ali. E de que se trata a vestimenta velha e o remendo novo? O importante não é o remendo em si, mas a vestimenta velha de que Jesus fala aqui são todos aqueles dogmas, porque o judaísmo tinha muito dogma. Os sacerdotes dos templos judaicos, eles eram muito rígidos, eles eram muito exigentes com o povo, né? Além disso, eles tinham uma visão de que eles eram os escolhidos de Deus e que a camada mais pobre, os sofredores, aqueles assim que não tinham condições semelhantes a deles, esses eram rejeitados de Deus e eles eram os privilegiados, porque Deus que os fez assim e que eles eram os eleitos de Deus. Então, essa visão velha que eles tinham, essa compreensão ruim que eles tinham dos outros irmãos, né? Então Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele provoca um impacto ali, porque quando ele começa a falar no Sermão das Bem-aventuranças sobre bem-aventurados aqueles que são pobres, os que são misericordiosos, aqueles que choram. Lembra que são, acho que 9 bem-aventuranças. Então, quando Jesus começa a falar de bem-aventurança, valorizando a estima daquela camada mais pobre, ele revolucionou os sacerdotes do tempo. Então veja que, além dele falar da bem-aventurança, aqui ele volta a fazer uma crítica àquele conjunto de comportamentos tradicionais, petrificados ao longo do tempo, e que eles não se preocupavam essencialmente com a espiritualidade, acreditavam num Deus único, mas eles próprios tinham uma interpretação muito materialista. A espiritualidade deles era muito materialista e muito arcaica, muito rígida. Então, quando Jesus fala da vestimenta velha, quer dizer, o que é pôr remendo numa vestimenta velha? Jesus não era costureiro, mas entendia muito bem de tecido, né? Porque era comum no tempo dele, né? Os tecidos serem tecidos na própria casa, né? Nos teares. O que ele quis dizer com isso? Que é necessário romper com todas essas coisas velhas, essas tradições, para que se possa entrar com uma proposta nova, que era a sua boa nova. Por isso que o Evangelho, o sentido da palavra Evangelho é boa nova, porque ele, Jesus, estava trazendo a boa nova. Então, o que ele quis dizer com o jejum?
que não haveria necessidade de jejuar, não tinha necessidade de todos aqueles rituais, porque o jejum tinha o objetivo deles fazerem rituais, terem comportamentos, por isso que eles se abaixam, eles deitam quase a cabeça no chão, ajoelham e cantam, pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque eles pedem perdão dos seus erros, e eles acham que fazer isso era o suficiente. E o que Jesus queria era que eles despertassem, porque o arrependimento tem que vir de dentro da alma. E pedir o perdão ao Pai é sinal de que o indivíduo reconhece seus erros. E não era o que eles faziam, muito pelo contrário. Imagine rejeitar os outros, criar uma sociedade com castas do jeito que eles faziam. Então, o que Jesus quis dizer com isso? E agora eu falo, tanto a vestimenta como o odre velho. O que é um odre? O odre era uma espécie de um saquinho, se vocês olharem na internet, vocês vão ver, de couro, feito com couro de cabrito. E esse saco, ele acondicionava líquidos. Então, quando as pessoas vinham, atravessavam o deserto, é comum a gente ver em filmes que tem deserto, o indivíduo tomando água nesses sacos feito de couro de cabrito, né? E é um costume que vinha lá da Grécia, porque a Grécia tinha as festas, os bacanais, e matavam os cabritos, aí tiravam o couro do cabrito, cuidava, né, curtia, e depois usava os touros justamente para fazer odres, né? Odres ou odres, não sei. Daí, Jesus, então, fala disto, o que é o odre velho, o que é a vestimenta velha. Para que se possa guardar o vinho, não pode pôr no odre velho, porque ele vai romper e vai perder o vinho. E ainda perde o odre também, porque rasgou não usa mais. A vestimenta é a mesma coisa. Ele está propondo que eles deveriam, e a proposta é para nós também, porque se aplica perfeitamente para os nossos tempos, e é por isso que nós estamos vivendo essa época, né? Porque esta época que nós estamos vivendo está nos preparando para a renovação. Como eles eram materialistas, e nós também estamos vivendo um período de extremo materialismo. E aqueles que continuarem desta forma, extremamente apegados às coisas da matéria, e não se preocupar com as coisas da alma, as coisas do espírito, ao desencarnar, vai se defrontar com situações muito complicadas. Então, o que Jesus propõe é a renovação. Então, quando ele diz que é necessário pôr o vinho num odre novo, vinho novo em odre novo, ele está propondo que propunha para os seus discípulos, propunha para aqueles discípulos de João, que era necessário que houvesse uma renovação no comportamento daquela sociedade judaica. E que não adiantava ficar repetindo comportamentos, aquelas rituais todos, se o verdadeiro amor não emanasse daqueles corações. Se eles não aplicassem os ensinamentos do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, que foi o que Jesus trouxe. E foi tão importante esses ensinamentos, que quando então Jesus, ele partiu, né, ele desencarnou, ele foi crucificado, daí ele reaparece novamente já depois da sua desencarnação, lembra da ressurreição de Jesus? O que acontece? Na verdade, ele tem um processo de materialização ali, mas ele prova com isso a imortalidade da alma. E que aqueles que conseguissem seguir o seu evangelho que ele havia deixado, seria então renovado em si. Estaria desenvolvendo a capacidade do amor ao próximo, da fraternidade. E aí o que acabou acontecendo depois que Jesus foi embora? Os seus discípulos saíram por todos os cantos lá do Oriente
e no Ocidente, pregando, né, divulgando os ensinamentos que ele deixou. E aí, os seus discípulos, que daí já passaram a ser apóstolos, porque discípulo é o que aprende. O apóstolo, o evangelista é o que escreveu. E o apóstolo é aquele que saiu fazer a divulgação. Então, entre os 12, só não continuou divulgando o próprio me deu branco, que o denunciou, né? Judas, obrigado, Judas Iscariote. Os demais todos saíram fazer a divulgação. Uma coisa é divulgação, a outra coisa é pregação. Nós temos que também fazer isso. Nós precisamos divulgar, e divulgar é levar o ensinamento de Jesus sem impor nada para as pessoas. É ajudá-las a ouvir, entender o que Jesus quis dizer e deixar para elas o livre-arbítrio e a livre escolha de seguir. A pregação é quando o indivíduo fica buzinando na cabeça das pessoas, cobrando das pessoas, e quando elas não cumprem aquilo que é dito a elas, as pessoas são ameaçadas de punição. Então, essa ideia que a Igreja Católica deturpou lá no passado, não é igreja hoje. Lá no passado, em torno mais ou menos do século V, depois que Jesus esteve aqui, um bispo lá alterou todos os conceitos da época e colocou a ideia do céu e inferno, do purgatório, do julgamento de Deus. Na verdade, não é isso. É porque havia interesse político, né, para que a igreja não perdesse o poder político na ocasião. E essa ideia propagou. Agora vamos trazer isso para o nosso tempo. Nós não continuamos tendo grupos fazendo a mesma coisa, cumprindo rituais, falando de céu e inferno, não traz nenhuma esperança. E diante de toda essa aflição que está ocorrendo, apenas dizem que Apocalipse está se cumprindo. Mas ninguém fala de uma esperança, ninguém fala de um amor. O que se ouve falar muito é de que os tempos são chegados. E as pessoas se sentem como que amedrontadas, ameaçadas. Esse é o tipo da vestimenta velha. Para os nossos tempos, isso é vestimenta velha, porque nós não somos mais aquelas pessoas do passado que tinham muita ignorância, que não tinham acesso à alfabetização, que não liam o Velho Testamento, que não tinham informações. E é interessante, por que Jesus falava por parábola? Essa é uma parábola. Ele usava os fenômenos de vivência do dia a dia. Por exemplo, o tecido velho, o remendo, porque eles aproveitavam o máximo que podiam, né, os tecidos. Não é como hoje, né? A questão do vinho, tudo isso são parábolas. São histórias que Jesus conta para fazer o comparativo, para trazer a sua informação moral. Então, qual é a moral dessa parábola? Que a necessidade de nós termos um senso crítico em cima das coisas, que nós precisamos despertar a nossa consciência, parar e pensar, raciocinar. Se Jesus falou do amor, se Deus é puro amor, é pura misericórdia, por que Ele haveria de nos punir? Por que haveria tantas diferenças? Por que haveria tantos pobres, tantos ricos? Por que criança recém-nascida estaria morrendo enquanto, como diz aí, muita gente fala assim, mas tem tanta gente má, tanta gente violenta, tanta gente que só faz o mal e tem uma vida inteira aí pela frente. E outras criaturinhas pequeninas vão embora tão cedo. Pessoas boas vão embora tão cedo e os maus ficam. Não é assim que no popular a gente ouve?
Mas não é bem assim. Quem tem a visão da vestimenta velha, do odre velho, não vai ter resposta para isso. É necessário raciocinar, é necessário ampliar a nossa consciência e começar a se perguntar: mas se Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele foi o nosso Criador e nós o chamamos de Pai. Um pai não dá uma pedra se o filho pede, não vai dar uma pedra se o filho pedir um peixe, não é? Pedir um pão. Qualquer pai, por mais duro que seja, ele não faz isso. Que dirá Deus que criou tudo isso e que nos deu tantos benefícios? Imagine se não tivéssemos o ar para respirar, se não tivéssemos a noite para descansar, não tivéssemos o dia para trabalhar e trazer o pão para dentro da nossa casa, se nós não tivéssemos o ninho da nossa casa para voltar, como muitos moram na rua e não tem, mas a maioria tem, se nós não tivéssemos o trabalho, quantas coisas nós recebemos do Pai, e como nós podemos admitir que esse Pai vai nos julgar quando nós aqui sairmos daqui do planeta Terra, e ao nos julgar vai separar, os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu. Fazer o que no céu? Ficar sentado nas nuvens tocando flauta? Ninguém aguenta ficar sem fazer nada, não é verdade? Isso é um pensamento ingênuo, isso é um pensamento que nem se conta mais para a criança. Então o que ele propunha é que aquele pessoal, que aquelas pessoas, e ele quando respondeu dessa maneira, ele alertou justamente João, alertou os seus discípulos da importância de colaborar para fazer a transformação das consciências da sua época, para que aquelas criaturas realmente pudessem receber os ensinamentos do amor, fazer a renovação íntima, a renovação da sua alma porque eram encarnados, né? Não vamos esquecer disso, fazer a transformação deles próprios. E é por isso que quando a gente assiste muitos filmes a respeito da vida de Jesus, a gente vai vendo que todos aqueles que seguiram Jesus foram gradativamente mudando, tendo mais fé, tendo confiança, passou a seguir os seus ensinamentos e não temer a própria morte, seja nos circos, seja na fogueira. Por quê? Porque foram adquirindo uma consciência mais lógica das coisas e uma confiança plena em Jesus. Mas não o Jesus pessoa, mas o Jesus com toda uma promessa, com todos os seus ensinamentos, de que todos terão um dia, estarão no reino dos céus. E o reino dos céus é todos os patamares da espiritualidade. Nós vamos sair daqui, iremos para a espiritualidade, cada um vai estar numa determinada colônia, num determinado espaço, de acordo com a sua vibração, né, mental, de acordo com a sua posição moral, e aí então poderá continuar retornando para outras encarnações na Terra. Então, para nós, por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele traz para nós essa visão, essa ampliação da consciência. Ele traz uma visão de uma vestimenta nova e traz para nós também um odre novo, para que se possa conservar melhor o vinho. E o vinho nada mais é do que o nosso próprio progresso espiritual. Bom, já está em cima da hora, vamos encerrando por aqui. Agradeço a atenção de todos e torço para que todos nós possamos buscar essa paz interior e procurar estudar melhor os evangelhos para poder entendê-lo, né? Hoje, com acesso às mídias, ao celular rápido na mão, fica mais fácil, né? Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada.